Salve família vascaína, tô aqui no Maracanã, daqui a pouquinho o Vasco recebe o Fluminense, o Vasco que é mandante, tá? E olha só, as bandeirinhas aqui, tem faixa, né, da torcida do Vasco já posicionada aqui, e é claro que você vai vir pro Maracanã junto comigo para as condições do gramado, muito boas condições aqui do Maracanã. A gente sabe que o clima no Rio agora deu uma amenizada naquele calor, teve uma temporada de chuva, isso ajuda muito, né? O crescimento de novas gramas, enfim, é benéfico, porque aquele clima seco, muito quente, acaba ressecando muito o gramado, exige muito da irrigação, mas aqui um gramado com excelentes condições de jogo. O Vasco e o Fluminense, que disputam o Campeonato Brasileiro, se enfrentam. O Vasco é o 15º com 5 pontos e a gente tem o Fluminense em terceiro, né, em terceira colocação aí da competição, buscando ali as lideranças da competição. O Vasco, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que trabalhou a semana inteira para tentar vencer aí, né, 2 vitórias em 3 jogos, porque vence o Palmeiras em São Januário, empata com o Cruzeiro no Mineirão e volta aqui ao Maracanã para enfrentar o Fluminense. O próximo jogo do Vasco é contra o Grêmio em São Januário, então dá para engatar aí 4 jogos e quem sabe com 3 vitórias. E claro, pensar em um futuro melhor. O técnico Renato Portaluppi, que na sua chegada, né, ao Vasco, fala sobre essa questão envolvendo a luta contra o rebaixamento, né? Ele simplesmente centraliza todas as ideias do Vasco na competição, no Campeonato Brasileiro, primeiramente em lutar contra o rebaixamento. De fato, o Vasco vem ganhando jogos importantes. Contra o Palmeiras foi a primeira vitória em cima no comando do Renato Gaúcho, empatou contra o Grêmio, que também pode ser considerado um excelente resultado, e agora enfrentando o Fluminense pode dar esses novos ares, né, a essa nova ideologia e buscar, quem sabe, um planejamento melhor para o torcedor. Como assim um planejamento melhor, Lino? Que eu não estou te entendendo. Você vai me entender agora. Você buscar coisas maiores. Você se livrar do seu primeiro plano, né, do seu plano piloto, que era se livrar do rebaixamento, deixando isso livre, você começa a prospectar coisas maiores. Quem sabe uma Sul-Americana, quem sabe uma Copa do Brasil ou até mesmo no Campeonato Brasileiro buscar uma vaga na Libertadores. Para isso, aqui no Maracanã, o Vasco precisa vencer. Para isso, aqui nesse estádio, o Vasco precisa fazer o dever de casa. O Vasco, que é mandante hoje, deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia e Robert Renan na dupla de zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Hugo Moura, Thiago Mendes voltando, né, deve ser o capitão, e o Tietê formando o trio de volante. O Nuno Moreira, o meia mais avançado, o Andrés Gomes e David formam a dupla de ataque, sendo o David o centroavante escolhido pelo técnico Renato Portaluppi. Esse é o provável Vasco para logo mais. Muita gente pedindo, o Rojas poderia entrar no lugar do Nuno Moreira, o Puma Rodrigues poderia entrar no lugar do Paulo Henrique, olha, o JP poderia entrar no lugar do Tietê, enfim. Se nós temos essa convicção que o técnico Renato Portaluppi poderia fazer mudanças dessa natureza, a gente sabe que a reposição pode acontecer também durante o jogo. Isso é importante, é saber que temos mais opções do que antigamente, né? Há um tempo atrás estava difícil com o técnico Fernando Diniz de trazer, né, a moral de volta para esses jogadores. O Diniz, por exemplo, o JP nem jogava, né? O Johan Rojas foi lançado ali, mas tinha hierarquia, né, naquela época, propriamente do Felipe Coutinho. E claro, o Tietê, que tinha perdido espaço, agora com o técnico Renato Gaúcho volta a ter esse espaço e o JP vira opção porque o Renato Gaúcho sabe utilizar o jogador. E de olho também, né, no Puma Rodrigues, que teve uma crescente muito grande. Com o Diniz jogava de lateral esquerdo e agora com o Renato Portaluppi joga na sua posição de lateral direito, né? As laterais evoluíram muito com a chegada do Cuiabano, né? 2 opções pelo lado esquerdo, Cuiabano e Piton, e 2 pelo lado direito, Paulo Henrique e Puma, que no último jogo contra o Cruzeiro, para evitar cruzamentos, ele dobrou, né? Ele colocou o Cuiabano e Piton jogando juntos ali pelo lado esquerdo e o Puma e o Paulo Henrique também jogando juntos pelo lado direito, exatamente para aumentar, né, congestionar os lados de campo para evitar os cruzamentos. E se não tivesse, né, esse tipo de contenção, a coisa com o Vasco teria sido um pouco pior, porque o Vasco toma gols de bola aérea muito fácil por conta da estatura da zaga e muito se fala sobre saída do gol, né, em bolas aéreas do goleiro Léo Jardim. Bom, esse é o provável Vasco, né, que deve enfrentar o Fluminense aqui,
que deve vir a campo com o Fábio no gol, né? A gente tem ali o Samuel Xavier como provável titular no lado direito, tem a dupla de zaga que deve ter o Julian Milan estreando ali pelo lado esquerdo, né? Então, provavelmente junto com o Gemes fazendo essa dupla de zaga e o René na lateral esquerda. Hércules e Martinelli devem formar essa dupla, né, de volantes. Aí a gente tem ali o Lúcio Acosta, que é um meia mais avançado, de olho nele. Precisa marcar esse jogador, vem em uma excelente fase na temporada. Savarino pela direita, Canóbio pela esquerda e o John Kennedy lutando pela vaga contra o Castillo, atacante um pouco mais alto, um pouco mais de área do que o jovem que foi revelado em Xerém e foi lançado, obviamente, né, aqui mesmo nesse Maracanã, fez o gol do título da Libertadores contra o Boca Juniors, infelizmente, né? Mas enfim, jogo não é fácil, jogo é difícil, vou falar para você. Pouco mais de 26 mil ingressos comercializados, acabei de chegar aqui no Maracanã, estou buscando saber, muita gente comprando agora os ingressos aqui no Rio de Janeiro, de fato, né? A questão viária é muito complicada, a gente sabe que o trânsito no Rio é algo completamente diferente, né? Essa estrutura viária é muito caótica, então é difícil agora uma mobilização próximo do jogo às 9h30 da noite. Com toda certeza a gente vai ter um público que ainda não está registrado vindo ao Maracanã. Então eu aguardo um público razoável aqui para esse clássico que é muito importante para o Vasco, principalmente que o próximo jogo contra o Grêmio é em São Januário e pode engatar uma série de vitórias. E você, torcedor vascaíno, eu quero saber a sua opinião, o seu palpite. Qual é o seu palpite para logo mais aqui no Maraca? O Vasco vence por 2-0, faz o deverzinho de casa e amplia ainda mais, né, ali a pontuação para a zona do rebaixamento e começa a incomodar na parte de cima da tabela. Bom, e você, de onde você está falando? Você que acaba de chegar aqui no Maracanã comigo, você está falando de onde? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Eu vou pedir para você também deixar o seu like, tá? Deixa o seu joinha aqui para apoiar o nosso trabalho, que faz com exclusividade tudo isso daqui, que te traz para dentro do palco, que tenta representar você aqui no Maraca como um torcedor, acompanhando aqui de perto todas as movimentações. E olha que legal, ó, vou trazer vocês aqui, preste atenção. A gente tem aqui muita coisa tematizada de Vasco no Maracanã e eu queria mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui a bandeirinha que já está tematizada, porque o mando de campo do Vasco é algo que hoje é ativo por conta, né, do acordo feito com a diretoria do Flamengo e do Fluminense em relação a jogos do Vasco no Maracanã. Então nós temos aqui, ó, a bandeirinha do Vasco. A torcida já consegue entrar com antecipação para colocar aqui as faixas, né? O torcida do Vasco que vai se localizar aqui no setor norte. A gente está aqui no setor norte, então vamos observar, né, aqui o Maracanã vascaíno hoje. As luzes aqui, essas luzes laranjas, para não ter, né, a grená do Fluminense nem a vermelha do Flamengo. O Vasco costuma, né, utilizar-se dessa luz laranja aqui para jogos onde é mandante. E enfim, é um jogo muito importante, né, galera? O Maracanã em si, ó, vou trazer para vocês, né, o gramado. Ó, o gramado tá muito bom. Vou dar uma voltinha aqui com vocês para vocês caminharem dentro do estádio do Maracanã. Ó, as placas de publicidade já tem as publicidades do Vasco, ó, sóciogigante.com, enfim, tem muita coisa aqui tematizada de Vasco, as plotagens dos vestiários. Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá nos vestiários para dar uma olhada, até mesmo para conversar com pessoas ligadas à diretoria do Vasco, conversar como que foi essa semana, trazer informações para vocês exclusivas de dentro para fora, do Vasco, para você aqui ficar sabendo de tudo no canal. Rapaziada, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado por estar aqui no Maracanã comigo. Eu peço para você humildemente deixar o seu like, porque daqui a pouco a gente volta com a nossa transmissão, a nossa jornada que você sempre conhece. Direto, o jogo inteiro a gente vai estar transmitindo para vocês com reações, narração e muito mais. Então fique aqui com a gente, é muito especial a sua companhia, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas. Não esqueça de deixar o seu palpite nos comentários e falar da cidade de onde você está falando. Você é de Manaus, mas você está no Maracanã. Você é de São Paulo, mas você está aqui no gramado. Você é de onde? Onde estou trazendo imagens exclusivas para você? Corre lá nos comentários que eu estou no Maraca e deixa um abraço para você aqui. Daqui a pouco eu volto.